Zezé de Lima, depois aí de uma queda de braços, né, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, parece que o presidente cedeu e agora vai conseguir se reunir, né, vai se reunir com os líderes do chamado Centrão para tocar a reforma da Previdência. Boa tarde, Zezé. Oi, boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Sim, essa reunião se dará amanhã. Eu não sei se foi ele que cedeu, não. A questão é que todo mundo cobrou isso dele, né? Ele vem sendo cobrado há pelo menos 15 dias. E agora ele vai fazer essa reunião e a gente espera que as duas partes se comportem, porque esses líderes que estão indo falar com eles, presidentes de partido, apesar da representatividade, meu Deus do céu, se juntar todo mundo... Daqui a pouquinho a gente fala os nomes que estarão nessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro. E Rose, a família Bolsonaro, nesta quarta-feira, causou aí uma série de polêmicas, né? Pelo menos duas polêmicas. Uma, o presidente da República, lá em Israel, causou ao falar que o nazismo é de esquerda, e a outra foi a provocação, né, do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, em relação ao Hamas. E aí, Rose? Boa tarde. E aí, pois é, né? O que se falar, né? O próprio Museu do Holocausto diz que o nazismo, ele nasceu, né, entre pessoas de extrema direita. E foi o que eu falei ontem aqui, parar de classificar e governar, né? Então, ele repetiu uma frase do chanceler, do Ernesto Araújo, trouxe muita polêmica, muita crítica em relação ao Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro acabou apagando o tweet dele, que colocou: quero que vocês se explodam, se referindo ao Hamas, né? E criou aí uma saia justa para a ministra da Agricultura, que tem trabalhado muito para poder não perder ou não melindrar, né, os árabes e os palestinos em relação ao comércio entre Brasil e os países árabes. Eu espero que eles passem a se comportar como governantes, que é o que eles não fazem. E você pode participar do programa Bastidores do Poder, mandar sua mensagem para a gente via WhatsApp, que é o 991969255. Participe, mande sua opinião, sua crítica e sua sugestão. O governo recebeu um apoio importante aí para a reforma da Previdência, é a Frente Parlamentar Ruralista. E agora já se sabem alguns pontos da proposta original que podem ser modificados. A gente acompanha o VT e daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estreou na articulação política em defesa da reforma da Previdência. Recebeu no gabinete deputados do PSD, além da bancada do PSL, que já declarou apoio incondicional à reforma da Previdência. Os dois partidos somam 90 preciosos votos. Nesta quarta-feira, Guedes vai explicar o projeto de reforma na Comissão de Constituição e Justiça. Na semana passada, ele havia cancelado a ida. Ao que tudo indica, o caminho está sedimentado para que a reforma passe no tempo previsto na CCJ, até o dia 17. Com uma ação direta do presidente da Câmara, está praticamente descartada a possibilidade de deputados modificarem o texto da proposta na comissão. O assunto foi discutido entre Rodrigo Maia e representantes de partidos do Centrão. Está claro que a CCJ analisa somente se a reforma fere a Constituição. O governo já sabe que alguns pontos não vão ser aprovados na comissão especial. Entre eles, mudanças no benefício pago a idosos carentes, o BPC, e regras mais duras na aposentadoria dos trabalhadores rurais. Outro ponto que promete muita discussão é o sistema de capitalização da Previdência, em que o trabalhador contribui diretamente para a aposentadoria dele. Rodrigo Maia aprova a ideia, mas não como está previsto no texto enviado pelo governo ao Congresso. É isso, né, Zezé? O Paulo Guedes, então, começando a ter um papel de articulador. E amanhã, nessa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os líderes do Centrão, olha só a lista dos convidados. A Semi Neto, que é presidente do DEM, o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, o Romero Jucá, que é presidente do MDB, o Marcos Pereira, presidente do PRB, Gilberto Kassab, do PSD e Geraldo Alckmin, do PSDB.
Zezé, você iria num jantar com esses convidados? Fazer o quê, né? Eu acho que eu, Zezé, se fosse jornalisticamente falando, iria. Tem que ir. Assim como o presidente tem de ir. Ele não tem outra opção, né? Ele tentou fugir disso por um bom tempo, dizendo que não vou ceder ao chamado da velha política. Mas, enfim, esses caras são os presidentes dos partidos que formam uma montanha de votos. Então, ele tem que sentar e ele vai ter que se comportar, assim como eu espero que esses caras se comportem, porque em gestões anteriores, esses caras pintaram e bordaram para nossa indignação aqui, ao ponto de muita gente ter votado no Bolsonaro exatamente por causa dessas figuras. Não é isso? Exato. Pois eu acho o seguinte, eu acho que o Bolsonaro, ele mesmo acabou criando uma saia justa com a Câmara. Ele acabou ofendendo os que, Zezé, são aqueles do toma lá da cá, quando ele diz que ele não quer negociar com os da velha política, e quando ele generaliza a Câmara, todo o Congresso, ele acabou também ofendendo aqueles que não são dessa velha política. E quer queira, quer não, Zezé, o Executivo tem que dialogar com o Congresso, não tem jeito, porque ele manda os projetos para lá e precisam ser aprovados. E agora, pelo que eu li, né, das entrevistas com o Onyx, ele vai aí sentar e tentar negociar. Eu espero que não seja na base do toma lá da cá, que ele consiga, e pelo que eu entendi, alguns deputados, ou pelo menos grande parte dos deputados, eu não sei se eu consigo acreditar nisso que eu li, mas que grande parte dos deputados estariam conscientes de que a reforma da Previdência não é um projeto do governo Bolsonaro, mas é um projeto de Brasil para poder permitir que haja a volta do crescimento, que o Brasil possa ir para frente. E o que me surpreendeu, então o governo, ele foi obrigado, eu entendo que ele foi obrigado a se sentar com essas figuras, não tem jeito. Ou ele se sentaria, das quais a gente desconfia. Exatamente. Ou ele se sentaria, ou não seria aprovado esse projeto, ou seria aprovado um projeto, Zezé, muito desidratado, porque já se fala que o Paulo Guedes não vai conseguir essa economia de 1 trilhão, que já está beirando com as reformas, com as mudanças que serão feitas no projeto, de 700 milhões. Então, agora eu fiquei me perguntando, Zezé, como será o encontro do Bolsonaro e o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque a campanha do Geraldo Alckmin foi muito virulenta em relação à campanha do Bolsonaro. E hoje eu fiquei me perguntando como é que eles iam se comportar. Eu imagino que eles vão se comportar como políticos, vão fingir que nada aconteceu no passado, que estão começando de agora, né, para frente, e aí vão tocar o barco. Mas agora ter Romero Jucá, ter essas figuras, né, na reunião, é um pouco complicado, mas são essas figuras que ainda mandam nesses partidos que o presidente tem que negociar. É duro, porque você imagina, né? Político tem que fazer a campanha virulenta como fez o Alckmin, e para o Alckmin eu acho que vai estar tudo bem. O problema é com o Bolsonaro, né? Eu teria uma dificuldade enorme de olhar na cara do Alckmin assim e falar: ai, meu Deus, tudo pelo meu país, eu teria. Agora, eu acho que ele fez uma tentativa anterior, que foi de tentar emplacar com bancada, não conversar com o presidente de partido, tentar negociar com as bancadas, o que nós, inclusive, né, todo mundo falou, isso não vai dar certo, porque a negociação tem que ser com o partido, né, numa democracia assim. Então, eu acho que tem mais interrogação do que exclamação nessa história toda. Vamos aguardar amanhã. Amanhã, na hora do bastidores, vai ser à tarde a reunião dele ou de manhã? Não sei o horário. Eu acho que é à tarde, então vai ser só na sexta que a gente vai poder falar um pouquinho para vocês do que foi essa reunião. Mas tem Paulo Guedes daqui a pouco, lá na CCJ. O Zezé... isso que eu ia falar, o Paulo Guedes é às 2h da tarde, né, que começa a audiência dele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Dessa vez ele vai, né?
Ah, vai, porque Gente, agora ele tá. Bom, ele já fez um treino bom lá no Senado e ele arrebentou no Senado. Não, e mais que isso. E ele tem, Zezé, sentado nas comissões e conversado com deputados. Pelo que eu estou vendo, ele assumiu a condução, Zezé, de conversar e de aprovar o projeto para ele. Ele chamou para ele a articulação da aprovação da reforma da Previdência. Então, meio que ele saiu aí do papel técnico, falou: vou ter que pegar essa bucha e vou tentar resolver. Então, Marcos, ele acabou agora assumindo um papel muito mais importante, que é, além da questão técnica, é ele que tem conversado com os deputados e da articulação. E tem outra questão também, falando ainda da reforma da Previdência, é que tem um grupo de parlamentares querendo retirar da proposta as mudanças, né? A previsão dessas mudanças no regime de aposentadoria de servidores estaduais. Isso passaria para os governadores, né, Zezé? Eles querem isso, mas os governadores não querem de jeito nenhum, porque eles estão dizendo o seguinte: já vai ser duro roer esse osso lá no Congresso, né? Conseguir aprovar uma emenda dessa. Então, já que o esforço lá vai ser cavalar, que ele valha para todo mundo, para não exigir que a gente depois faça um esforço igual aqui nas assembleias legislativas. E é verdade, eu concordo. Então, eu acho que apesar dos deputados quererem isso, né, de ficar sem o ônus da reforma para os servidores estaduais, no fim das contas, eles vão ceder aos apelos dos governadores e vão aí assumir essa responsabilidade de mexer na previdência de todo mundo. É essa a impressão que eu tenho. E você, Rose? Eu também estou com essa impressão também, Zezé. Agora, deixar os ônus para os governadores, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque o que eu acho? Eu acho que, eu não sei se os governadores, Zezé, teriam capacidade ou independência de, por exemplo, enfrentar uma categoria como os servidores do Estado. Professores, saúde, policiais, que são essas categorias que estão lá reclamando e pedindo para que haja uma alteração no que está proposto na lei da Previdência. Eles querem manter a paridade. Só que também os governadores também têm que comprar o projeto, porque também não adianta ficar lutando contra. Porque o que a gente tem sabido é que tem alguns governadores que meio que tá falando mal da Previdência, né? E até operando contra. Então, assim, tem que chamar os teus deputados, falar: é preciso que isso seja aprovado, é importante para o país. Hoje, a Folha trouxe uma matéria com a entrevista do João Dória, dizendo: olha, sem a reforma da Previdência, o país vai quebrar. Então, é importante que seja aprovado, não é uma questão de governo Bolsonaro. Então, eu acho que os governadores, ou eles tomam a frente, Zezé, ou isso pode voltar para eles, e aí eles vão estar com o abacaxi na mão para resolver. Sim.